E aí, galera, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Muito bom poder dividir aqui esse primeiro vídeo do canal com vocês, estreando aqui finalmente de maneira oficial meu canal no YouTube. Quero, primeiramente, não posso deixar de falar isso na abertura do vídeo, agradecer a todos que me incentivaram nesse projeto, todos que de alguma maneira, com alguma palavra, com alguma orientação, alguma dica, me ajudou a conseguir montar tudo isso e começar, né, esse projeto. Eu sempre gostei muito de compartilhar coisas na internet. Quando eu era mais novo, tinha blog, né, e gostava muito de escrever, compartilhar ali meus textos. Depois iniciei o meu podcast em 2019, 2018, 2019, e agora poder começar, né, aqui no YouTube com vídeo foi algo que eu protelei bastante, porque eu queria fazer algo que fosse minimamente de qualidade, né? Questão de vídeo, de áudio. Finalmente consegui aqui montar uma estrutura básica que pode me ajudar a compartilhar com vocês um conteúdo que esteja aí numa boa qualidade, né? Então, quero agradecer muito a todos os incentivadores, agradecer minha esposa, agradecer os meus familiares, meus pais, agradecer os meus amigos que sempre deram uma palavra de incentivo. Se isso tudo está acontecendo, é muito graças ao que Deus fez na vida de vocês, né? Então, meu agradecimento aí, em nome de Jesus, a todos. Aí, galera, quero começar o meu canal, chique, hein? Quero começar o meu canal com uma reflexão bíblica. Eu já compartilhei em outros espaços, né? Você pode seguir minha página também no Instagram, Senzicast. Lá você vai ter as atualizações sobre o canal. E o propósito desse espaço aqui no YouTube é compartilhar estudo bíblico. É compartilhar a reflexão da palavra, estudar livros da Bíblia, séries de estudos. Inclusive já tenho preparado algumas séries que eu vou começar a gravar e compartilhar também aqui no canal. Então o propósito é estudarmos. Mas eu queria iniciar esse espaço com uma reflexão, né? Como o ministério me inspira a fazer, né? Eu quero começar compartilhando com você uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que lá no versículo 11 vai nos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo vai escrever para aquela igreja e deixar as seguintes palavras: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Eu quero começar o meu canal deixando uma palavra para você sobre a importância de incentivadores no reino de Deus. Se eu estou fazendo isso que eu faço agora é porque pessoas me incentivaram. Foi porque Deus usou a vida de pessoas para trazer palavras de incentivo, palavras de direcionamento que me ajudaram a concretizar chegando até aqui. E na nossa vida nós temos essa necessidade também de sermos abençoados pela vida de outras pessoas que o Senhor levanta com palavra, com ação, com posturas. E esse texto que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses me traz a reflexão, pelo menos três coisas. A primeira delas que eu queria dividir com vocês é quando Paulo dá ordem para que os irmãos consolem-se uns aos outros. Quando nós falamos de consolo, estamos falando sobre algo que é prestado em um momento difícil na vida de alguém. Uma pessoa que está sofrendo é uma pessoa que precisa ser consolada. Uma pessoa que chora é uma pessoa que precisa ser consolada. Uma pessoa enlutada é uma pessoa que precisa ser consolada. Consolo é algo que nós prestamos em momentos difíceis. O apóstolo Paulo está orientando aqui a igreja do Senhor a saber se portar no momento difícil na vida de alguém, na vida do irmão na fé, na vida da irmã na fé. Consolo é a ação da igreja no momento difícil. E quando nós olhamos na nossa caminhada e olhamos para a nossa realidade na igreja local, você que é cristão, você que congrega em algum lugar, você vai perceber que não faltam momentos, não faltam estações para nós agirmos assim na vida de pessoas que caminham do nosso lado. Pessoas estão sofrendo o tempo inteiro.
pessoas estão batalhando o tempo inteiro, nós percebemos pessoas que têm dificuldade de permanecer firmes na fé, pessoas que muitas das vezes sofrem com autossabotagem, pessoas que sofrem com ataques vindo de fora, pessoas que sofrem batalhas espirituais na sua vida e que muitas das vezes pensam em desistir diante de toda essa maré que bate contra o barco dela. E essa palavra nos ensina a sermos sensíveis. É uma palavra que nos ensina a estarmos atentos ao que os nossos irmãos ao nosso lado têm atravessado. Então Paulo começa com essa palavra, consolem-se uns aos outros. A segunda palavra que ele vai expressar nesse versículo 11 é edificar-se uns aos outros. Quando ele fala sobre edificar, ao contrário de consolar, edificar é em todo o tempo. Quando ele fala sobre consolo, ele está falando sobre algo que é feito num determinado momento, numa determinada estação, de quê? De dificuldade, de dor. É no momento da dor que uma pessoa precisa ser consolada. Ninguém precisa ser consolado quando está passando férias no Caribe, feliz da vida, fazendo uma viagem internacional, tomando água de coco na praia. Ninguém precisa de consolo desses momentos alegres. Só que edificar, você trabalhar para que alguém cresça, isso é em todo o tempo. Quando nós olhamos para esse segundo verbo que Paulo usa, o verbo edificar, ele está falando sobre algo que nós precisamos estar constantemente fazendo. E é interessante que ele coloca aqui, dizendo o seguinte: edifiquem-se mutuamente. Eu posso ser bênção na sua vida, como você pode ser bênção na minha. Nós precisamos aprender a enxergar a igreja, a enxergar o reino de Deus como um reino de sacerdotes mesmo, como a palavra fala. Não existem incapazes no reino de Deus. Eu, inclusive, uma vez preguei aqui na igreja que pastoreio falando sobre isso. Não existem incapazes no reino. O Senhor capacita a todos, o Espírito Santo é derramado sobre a vida de todos aqueles que estão aliançados com Cristo Jesus. E eu posso ser útil a Deus para que alguém seja edificado. E quando nós temos essa visão, nós acabamos com muitas sobrecargas na caminhada com Deus, porque muitas pessoas que exercem determinados ministérios se sentem sobrecarregados porque elas são vistas como as únicas capazes de edificar a vida de alguém, de fazer algo para que outros cresçam, e isso acaba gerando desgaste. Às vezes a gente perde pessoas preciosas porque elas estão sobrecarregadas. E o texto nos fala sobre edificarmos mutuamente, todo mundo trabalhando nisso. E repito, ao contrário do primeiro verbo consolar, o verbo edificar, ele não tem um tempo para acontecer, ele acontece em todo momento. Todo momento, todo tempo, todo dia é dia propício para edificar a vida de alguém. Todo dia é um dia, como que eu posso dizer? Eu já usei a palavra propício, né? Mas todo dia é um dia oportuno, essa é a palavra, um dia oportuno para crescer, para desenvolver, para eu crescer, para eu me desenvolver e para eu abençoar a vida de alguém para que ela também cresça e se desenvolva. Então é a gente enxergar que esse ministério que todos nós temos, ele deve ser vivido todos os dias. Todos os dias eu tenho que ser bênção na vida da minha esposa para que ela seja edificada, e ela na minha vida, e nós na vida de nosso filho. E assim é na caminhada com Deus. Todo tempo é um tempo oportuno para edificar a vida de outras pessoas. E ele vai finalizar o versículo falando sobre constância. Como vocês têm feito até agora. O final do versículo 11, ele vai destacar que a igreja já tem feito isso, e ele incentiva, então, continuem a fazer da maneira como vocês têm feito. Isso me traz uma ideia de continuidade. Nós precisamos aprender que existem bênçãos, existem celebrações, existem alegrias que só vivem aqueles que são constantes, só vivem aqueles que permanecem, só vivem aqueles que abraçam a causa e vão até o fim nela. Usando uma expressão que o Senhor Jesus usa, né? É colocar a mão do arado e sem olhar para trás. E nós precisamos aprender, de fato, a sermos constantes em toda boa obra. Ser constante na obra da consolação, ser constantes na obra da edificação, ser constantes na comunhão. É ser assim como temos sido até agora. O que Paulo está trazendo é um grande desafio para a nossa geração. Nós fazemos parte de uma geração que tem dificuldade de ser constante. Nós formos parte de uma geração em que muitos começam, mas poucos concluem.
O Salomão vai dizer, né, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Uma vez eu estava compartilhando essa palavra aqui com a igreja e eu falava que começar algo é difícil para alguns e fácil para outros. Começar é difícil para aqueles que não têm iniciativa. Existem pessoas que têm excelentes ideias, mas que têm dificuldade de começar. Eu confesso que para começar esse canal aqui, por exemplo, eu protelei muito e em partes por conta do que eu falei no início, né, de preparar uma estrutura que pudesse ser feito com um mínimo de qualidade, mas também por medo às vezes do que isso poderia gerar de comentários, do que isso poderia gerar de pessoas falarem, enfim. E durante muito tempo eu tive dificuldade de começar por medo, por receio, por preocupação. Pessoas que não têm iniciativa têm dificuldade de começar, porém, muitas outras pessoas têm facilidade de começar. Tem facilidade de começar um período na academia, tem facilidade para começar uma nova faculdade, tem facilidade para começar um novo empreendimento. Elas fazem planos, elas sonham, elas começam, elas investem para começar. Só que a grande dificuldade de quase todo mundo é dar continuidade àquilo que é iniciado. Eu até corrigiria minha fala, não é de quase todo mundo, é de todos. Dar continuidade é uma dificuldade que o ser humano enfrenta, porque a nossa grande luta é a inconstância. É a inconstância. E a inconstância nos atrapalha muito porque a gente começa, mas não conclui. A inconstância ela nos faz permanecer atolados no mesmo estágio da caminhada durante um tempão. E o apóstolo Paulo então traz essa lição, a palavra do Senhor traz-nos essa lição de começarmos e continuarmos até o final. Fazer como temos feito até agora, consolar, edificar, permanecer. É a palavra que o Senhor deixa para nós aqui nesse pequeno versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. E por que eu escolhi iniciar o meu canal com esse texto, com essa reflexão? Porque o Senhor ele nos dá sonhos. O Senhor confia a nós missões. Você é uma pessoa que tem uma vocação. Você que está me assistindo nesse momento é uma pessoa que tem chamado de Deus. Você é uma pessoa que é útil nas mãos do Senhor. Todos nós temos utilidade no reino. E eu quero começar esse canal deixando essa palavra para você. Se tem uma coisa que eu posso resumir nesse versículo e nisso tudo que eu falei, é que no reino de Deus, na caminhada com Deus, nós precisamos de pessoas que sejam pessoas que incentivam. Precisamos de incentivadores. E esse versículo ele está falando exatamente sobre esse tipo de pessoa, porque o incentivador ele é alguém que vai levantar você num momento difícil. Ele é uma pessoa que vai insistir com você todos os dias para o seu crescimento e vai ser uma pessoa constante nessa obra porque ele entendeu a preciosidade disso na vida com Deus e na caminhada com Deus, na caminhada como igreja. Precisamos de incentivadores, porque se nós precisamos perseverar para chegarmos até o final, então nós precisamos também de pessoas que nos ajudem nessa perseverança e vão nos ajudar com palavra, vão nos ajudar compartilhando aquilo que o Senhor tem gerado no coração dela. Talvez você não seja um teólogo, mas talvez você seja um músico. Talvez você não seja um músico, mas talvez você seja alguém que aprendeu muitas lições com a vida, alguém que tem experiência. Talvez você não seja alguém que tenha tanta experiência, mas é alguém que tem uma paixão por Deus, que tem um fogo que arde no seu coração pelo Senhor. Eu não sei o que você tem, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você pode ser um incentivador na vida de pelo menos uma pessoa. Você pode ser alguém que faz a diferença na vida de pelo menos 5 pessoas. Você é alguém que pode fazer a diferença no mundo. Eu faço questão de iniciar aqui o meu canal deixando essa palavra inclusive para mim. Eu, por pura misericórdia e bondade de Deus, conforme você está vendo aqui no fundo, eu tenho a oportunidade de ser um estudante de teologia, um estudante da Bíblia, e tenho acesso a materiais, tenho acesso a boas leituras. E a grande pergunta que eu me faço, e iniciando aqui esse canal, deixa eu
eu ver se o microfone tá ligado. O que eu tenho feito com tudo isso? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Sabe, se você tem um talento, se você tem um dom especial, cara, o que a gente tem feito com o que o Senhor permite chegar até a nossa mão? E às vezes a gente não faz a diferença porque a gente está bloqueado com uma série de situações, timidez, medo do que vão falar. Como foi o meu caso, abri aqui o meu coração para vocês. Um dos medos de eu fazer algo em vídeo, de botar a cara aqui, é o que vão falar. E às vezes a gente deixa de abençoar tanta gente, porque a gente se prende a coisas tão pequenas. E quando a gente olha para a eternidade, quando a gente tem uma noção de que, cara, a gente não está lidando com uma carreira profissional, a gente não está lidando com 4 anos de uma faculdade, não estamos lidando com 10 anos, com 20 anos. Quando nós estamos caminhando na presença de Deus, nós lidamos com a eternidade. E se eu estou lidando com a eternidade, sentimentos tão mesquinhos como o medo que eu tinha, não podem ser uma barreira para abençoar a vida de pessoas. Então, com tudo que eu tenho, eu quero ser bênção na vida de alguém. Com tudo que eu tenho, eu quero, como diz o Salmo 150, né, com todo o meu fôlego, eu quero louvar ao Senhor. Eu quero ser alguém que alegra o coração de Deus com a minha entrega, mesmo com limitações, mesmo com dificuldades. Eu sei que eu posso fazer a diferença na vida de algumas pessoas e você também pode. Então, quero deixar essa palavra para você. No reino de Deus, precisamos de incentivadores. Precisamos de pessoas que fortaleçam umas às outras, que consolem no tempo difícil, que edifiquem em todo tempo e que sejam constantes nessa caminhada, nessa obra, empenhados nessa missão. Cara, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E nos próximos vídeos já vou estar trazendo aqui no canal estudos da palavra, reflexões em versículos, em textos bíblicos, e quero deixar uma última palavra para você. Se você tem alguma dificuldade com algum texto, com algum versículo bíblico, com algo na palavra que você não consegue entender direito e tal, deixa aí nos comentários, porque nós vamos preparar estudos, nós vamos preparar aí uma série de conteúdos para compartilhar com você gratuitamente aqui nesse canal, que visa unicamente viver essa palavra que eu acabei de compartilhar com você. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Dá uma curtidinha aí no vídeo aí também, que nos ajuda a impulsionar mais o conteúdo. E compartilhe aí com seus amigos. Se você conhece alguém que quer estudar a palavra, que tem sede da palavra do Senhor, mande esse vídeo para alguma pessoa, mande para os seus amigos, familiares, manda nos grupos do Zap aí. E vamos semeando a palavra do Senhor por onde nós pudermos passar e chegar aí. Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, um grande abraço.